Vamos chegando, começando aí mais uma live para Esporte no Ar. Boa noite, doutor Hélio. Tudo tranquilo? Simone. Vamos chegando, pessoal. Doutor Marcos já está na área. Vamos chamando aí, a gente já começa a nossa conversa. Vamos lá. Núbia, boa noite. Juan, tudo bem, Juan? Imagino que esteja tendo aí dias bem agitados aí, né, com a Bolsa de Valores. Vamos lá, chamar o Dr. Marcos. Mandem perguntas, conversem bastante com a gente. Hoje é um assunto bem legal para a gente conversar. Fala, Samuel. E aí, boa noite. Beleza? Tudo tranquilo, e você? Ótimo, melhor agora. Todo mundo está vendo o Marcos e está me vendo? Está ouvindo os dois? Está me ouvindo? Para mim, tranquilo. Beleza. Então vamos lá, Maria Augusta. Então vamos lá, né? Hoje aí um tema que a gente conversa muito no dia a dia, né? Na clínica, no WhatsApp. A gente conversa muito, não só entre a gente, as pessoas também nos procuram bastante aí. E não tem como a gente não lembrar um pouquinho até da nossa história da ProEsport, né? De como começou. E aí a gente vê nosso conhecimento, aquisição de conhecimento, as mudanças e, de repente, o coronavírus aí acelerando todo mundo e mudando e muita gente despertando para esse assunto que a gente está falando hoje, que a gente vai falar, né? É muito legal o tanto de perguntas que você recebeu, que eu também recebi, muita gente comentando sobre essa live aí, sobre habilidades profissionais. Acho que nunca foi tão necessário a gente repensar sobre as próprias habilidades e buscar mais conhecimento. É isso aí. Então, né, acho que é por aí. Então, já te agradecer aí. Fala um pouquinho aí da ProEsport, um pouquinho de você, um pouquinho do Marcos Abreu sem ser o médico do esporte. Conta um pouquinho para a gente fazer essa introdução da nossa conversa. Cara, esse mês a gente faz 2 anos de ProEsport, né? Isso. Daqui a 10 dias, no dia 11 de junho. Dia 11. E isso foi uma vertente completamente nova na minha vida. Eu jamais me imaginei empreendendo. Eu jamais me imaginei trabalhando com gestão. Eu até comento isso com os meus alunos. Eu tinha um certo preconceito contra médicos gestores quando eu era estudante. E atualmente eu trabalho com gestão no hospital universitário, então eu faço gestão também no setor público e trabalho junto com essa equipe maravilhosa aí na gestão da ProEsport. E o que eu pude perceber, cara, nesses 3 anos aí de projeto, quase 4 anos já, né, desde antes da abertura, é que a gente aprende muito quando a gente começa a estudar sobre gestão. E esse aprendizado ele serve para todas as áreas, inclusive para o exercício da medicina, né? Então é muito enriquecedor e um prazer estar aqui contigo. Eu posso falar que você é uma das pessoas que mais me influencia a estudar, né? Para quem não sabe, o Samuel todo dia me manda ou um artigo, ou um arquivo de um vídeo do YouTube, ou um curso, enfim, todo dia ele me manda pelo menos um e depois de 2, 3 dias ele me cobra se eu li, pergunta o que eu achei. Então, o Samuel é um grande incentivador para que eu continue estudando sobre isso. E eu acho esse assunto tão importante, Samuel, que eu tenho colocado isso, inclusive, como tema de aula, né? Eu hoje leciono em 2 faculdades, né? Na Universidade Federal de Juiz de Fora, no estágio de urgência, na Suprema também no estágio de urgência. E, assim, é um contato muito breve. Eu dou uma única aula sobre o tema, até porque eu não posso fugir muito da proposta que me fazem. Mas eu tento trazer alguns elementos de gestão, eu falo para os meninos de algumas coisas um pouco diferentes, como, por exemplo, imposto de renda, eu falo sobre montagem de uma clínica, e isso tem sido muito bem aceito, né? Eu acho que essa geração, diferente de mim, que tinha esses preconceitos contra a gestão, é uma geração que aceita muito bem esse tipo de informação. Sim, e é legal, tem muita coisa para a gente falar disso hoje. E hoje eles têm um acesso muito fácil à informação. Todo mundo tem, na verdade, não só eles. As novas gerações talvez tenham mais facilidade para interagir com as tecnologias do que a gente, mas todo mundo que quiser. E aí já é uma dica de cara para a gente começar sobre novas habilidades, é essa questão do
se abrir para outros conhecimentos além da sua área de atuação. Fundamental, E o seja ela qual autodidatismo, for. seja ela qual for. Então, a gente, como igual você falou, a ProEsporte tem 4 anos de projeto, vai fazer 2 anos de vida ainda, mas o tanto que a gente estudou e que a gente, antes de abrir, e hoje, o quanto mais a gente tem necessidade de estudar e aprender sobre coisas novas, né? Então, Sim. matemática, fazer contas, dados, lidar com dados, eu mexo com marketing, você com pessoas, o tanto que a gente vai buscar conhecimentos diversos. E o interessante, como que isso soma para a nossa prática diária da medicina, da gestão, de tudo, como que esse contexto global ele se forma. E é muito legal você levar isso para os estudantes hoje, porque a gente não teve essa visão no passado. Não. Porque ninguém tinha, né, também. Então, a gente tinha um certo preconceito com quem era gestor ou empresário, né? Sim. E, ao mesmo tempo, não tinha ninguém que ensinasse, demonstrasse essa importância, ou mesmo que servisse como um exemplo para que onde a gente queria chegar. Hoje a gente tem uma série de exemplos, e na pandemia que a gente está sendo diariamente bombardeado com bons exemplos, e exemplos de áreas diversas, né? Então, Exato. isso quebra muitos paradigmas aí que a gente tinha, né? Sim, sim. A sociedade mudou, né, Samuel? Tem algumas coisas que me chamam muito a atenção e que me motivaram a começar a falar sobre esse tema. Existem levantamentos que dizem que 65% dos estudantes que hoje estão no ensino médio vão trabalhar em carreiras que ainda não existem. As 10 profissões que mais influenciarão o mercado nesta década que nós já estamos vivendo ainda não foram criadas. Né? A gente tem hoje profissões como piloto de drone, digital influencer, que há alguns poucos anos atrás não existiam. Sim. Né? Então, acho que é por isso aí. É esse o caminho. Né? Como as coisas mudaram, assim, a sociedade muda e o exercício profissional, seja em qual área for, tem que acompanhar. Né? Sim. Uma coisa que... Pode falar, você ia falar uma coisa? Não, uma coisa que me chama muita atenção, né? Assim, um modelo que é muito simples, mas que traduz muito do que a gente vai falar. Se você antes queria um cartão de crédito, você tinha um caminho longo a percorrer, né? Você tinha que ir no banco. E aí já começa a dificuldade, porque você tem que passar por uma porta com detector de metais, onde você deixa toda a sua roupa lá para poder conseguir entrar. A partir daí, você vai pegar uma senha, esperar por horas para que um gerente te peça uma série de documentos, de papéis. Você fica assinando papel o dia inteiro. Na hora que a sua conta está aberta e você acha que vai ter o cartão de crédito, ele chega em 15 dias na sua casa. Cara, Aí, o que o sujeito fez? O sujeito, de repente, criou uma fintech, se chama Nubank. Né? E aí ele muda completamente os paradigmas do serviço financeiro, do serviço bancário no mundo. Né? E é atrás dessas facilidades, atrás desse tipo de serviço que as pessoas correm hoje. E na medicina isso não vai ser diferente. Né? Não. O termo da disrupção, né? Essas novas tecnologias e novos players em mercados tradicionais. Então, isso vem e quebra realmente as regras do jogo. E quem não souber jogar ou não estiver disposto a aprender as novas regras, não tiver essa adaptabilidade, essa flexibilidade de se reinventar constantemente, vai ficar para trás. Essa questão de trabalho, né, igual você falou que 65% das pessoas vão trabalhar em profissões que não existem. Existe um outro dado que fala também que as pessoas tendem a ter carreiras diversas ao longo da vida. Então, aquela história de iniciar numa profissão e talvez trabalhar a vida inteira não existe mais. Mesmo para profissões tradicionais como a medicina, talvez a gente comece em algum ponto a enxergar outros caminhos, igual a gente. A gente começou médico estudando, super afunilando para a nossa área de conhecimento, e de repente a gente partia para a gestão, para consultorias, para outras áreas, além da medicina, mas partindo desse ponto. E aí o Nubank, o que o Nubank fez? Né? A gente está muito habituado às concorrências diretas, né? E era banco com banco, e de repente veio uma fintech, que é um cara é engenheiro, o cara é financeiro, e são as concorrências, não são mais diretas, são as concorrências indiretas, ou seja, o plano de saúde, que às vezes vai bater de frente com a academia que está promovendo saúde. E aí começa a fazer um modelo de prevenção que é muito mais eficaz do que a simples ação curativa que um plano de saúde muitas vezes ofereceu, foi o que sempre ofereceu. Então, a gente abrir novos caminhos e buscar isso aí.
Isso E aí, aí. o que que você fala? E aí, o que que você fala para o aluno que chega lá e qual que você fala? Qual que é a habilidade inicial que o aluno busca na sua matéria, na sua disciplina? Ele chega lá, emergência. Com certeza, a gente como médico, como estudante, qualquer área da saúde, a gente quer intervir na saúde, fazer um procedimento cirúrgico, quer tratar um procedimento fisioterapêutico, quer prescrever uma dieta, e de repente você tem lá uma série de alunos, você tem que mostrar para ele que só essa habilidade técnica hoje não é a mais importante. E como é que você fala isso para eles? Cara, muito legal. Eu começo explicando para eles duas coisas, dois conceitos, né? Que são os hard skills e os soft skills, certo? Hard skill, Sim. basicamente, é tudo aquilo que a gente aprende no banco do colégio. Então, se eu sentar num curso de inglês, eu aprendo esse idioma, né? Se eu sentar num curso de medicina, eu aprendo as cadeiras da medicina. E os soft skills são aquelas habilidades que têm um envolvimento, que podem ser treinadas, é claro, mas são aquelas habilidades que a gente vai desenvolvendo a partir de um propósito pessoal, né? A partir de uma formação que vem muito antes do seu ingresso na faculdade, por exemplo, né? As habilidades de comunicação, de liderança, de gestão de equipes, de trabalho em equipe. Então, eu venho batendo muito nessas soft skills, muito, porque o que acontece, Samuel? O que eu sempre falo com os alunos? Hoje, ficou muito fácil adquirir conhecimento técnico dentro da nossa área, medicina, né? O conhecimento, ele está popularizado, ele está disponível na palma da nossa mão, literalmente. Então, a Sim. competência técnica, por si, não garante o sucesso profissional. A competência técnica é o degrau a partir do qual a caminhada começa. Quem não for competente tecnicamente no que faz, está fora do jogo. Sim. Tá? E entre Qualidade os não é virtude, né? Qualidade e Exato, conhecimento não são virtudes, né? exatamente. E a partir daí, vamos desenvolver Diferenciais. os São soft virtudes, mas não skills. diferenciais, não só para... Exato, exato. Então é isso. Então a gente fala sobre uma série de coisas, sobre gestão do tempo, sobre autodidatismo, sobre gestão financeira. Acho que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui agora, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até esqueci, tanta coisa aqui que passa na cabeça, eu dei uma viajada, que você sabe que eu sou assim, eu começo a pensar em mil coisas às vezes ao mesmo tempo. Agora, você hoje está como diretor de pessoas dentro da ProEsport. E como que você olha para os colaboradores, como que você olha para as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia de funcionários para entender o perfil e trabalhar essas pessoas buscando que elas deem o seu melhor e entreguem mais e agreguem mais para o time, que é um ponto super importante. Cara, isso é muito importante. Isso é o que a gente diz lá sobre o jogar fácil, né? É muito difícil extrair leite de pedra, mas todo mundo tem valor e todo mundo tem alguma coisa a entregar. Então, o papel dentro da gestão é exatamente tentar identificar qual é o principal ou quais são os principais valores, quais são as principais características de cada indivíduo e explorar os pontos positivos, né? Isso é uma coisa com a qual a gente não está habituado. Eu sempre falo isso. Lá no colégio, quando você ia bem numa matéria, você acabava deixando essa matéria de lado e estudava as matérias que você não ia tão bem. O seu reforço, essa aula particular, era sempre em cima das suas fraquezas. Ou seja, a gente sempre foi estimulado a tentar desenvolver as nossas fraquezas ao invés de desenvolver ainda mais as nossas fortalezas, né? Sim, E acho que o caminho é exatamente o contrário, é identificar aonde que esse cara joga bem, né? Então eu vou colocar o Neymar para bater pênalti. Eu não vou sim, colocar ele para bater o tiro de meta nem no gol. Senão não faz sentido. Por quê? Porque eu vou ter que dar um treinamento que está completamente fora das características. Não é um sim, trabalho fácil, mas a gente tem que procurar identificar e desenvolver isso em cada pessoa, né? Todo mundo sim, tem os seus valores. sim. E aí entra muito no que você já até citou, né? Que é e tá na moda, que é propósito. Aí a gente Sim, tem que entender quem também tem essa capacidade técnica para você realmente trabalhar, e quem está alinhado ao que você propõe como empresa, como escola, como seja qual for o trabalho que você desempenha. Então, esse lance aí do foca no joga fácil, né? Você sim. ter um time dos A-players, né? São aqueles caras de destaque que estão ao seu lado. Hoje o Romulo comentou até no post dele sobre a gente se cercar de pessoas boas, a gente é a média das pessoas com quem a gente convive. E realmente, à medida que a gente vai estudando, vai conhecendo, você vai agregando mais pessoas e você quer ter bons modelos ao seu lado
e se espelhar nas pessoas que você tem o sucesso, né? Que já tiveram sucesso. E é uma coisa, né? Sucesso deixa rastros. Então a gente pode encurtar caminhos e aprender com essas pessoas e correr atrás desse pessoal para estar com a gente o tempo todo, né? Cara, e aí já fica uma dica, né? Todo mundo vai trabalhar em equipe. Todas as vezes que você identificar um talento, traga esse talento para a sua equipe. A gente Sim. ainda vive um modelo onde todas as vezes que um talento está surgindo no mercado, algumas pessoas tentam oprimir esse talento. Só que é Sim. impossível oprimir um talento verdadeiro. Esse cara Sim. vai brilhar. Essa menina vai brilhar em algum lugar. Então, traga ele para junto. Cresçam todos juntos, né? É o dividir para somar. Eu acho que essa Sim. é a grande questão. E aí é legal, a gente está vendo aí uma série de empresas. Todo dia a gente ouve aí, a crise de 2008 surgiu o Uber, surgiu o Airbnb, a XP cresceu pra caramba. Mas se você pega a história de todos esses empresários e empreendedores, eles se cercaram de pessoas boas e, claro, tem disciplina. Não tem como se desenvolver sem que você foque naquilo que você tem de melhor, desenvolva também aquelas habilidades que você tem déficit, você tem sim que entender um pouco de tudo, a gente tem que ter uma formação um pouco mais generalista hoje, não dá para a gente não entender um pouquinho de tudo, claro que a gente vai ser especialista naquilo que a gente é bom. E se Você cercar de fala, gente boa, e entender às vezes, cara, eu sou, por exemplo, você sabe disso, eu sou um cara que dentro da clínica mesmo, eu trabalho muito marketing, relacionamento, mas às vezes na questão de numérica, eu tenho que ter você, que é mais focado, mais centrado. Tem que ter o Romo, que é o cara que vem e faz as contas, que às vezes me traz um pouquinho para a realidade, para a gente formar junto, sim, um perfil de cada um somando, e aí a gente ter realmente um empreendimento que caminha, que cresce junto. a gente certamente vai falar sobre tecnologia, mas tem uma coisa que é importante a gente falar desde já. Né? Vamos pegar o exemplo da ProEsport. Né? A gente tem uma proposta inovadora, a gente quis criar um ambiente com um conceito completamente diferente em promoção de saúde. Né? Se você chega na clínica, é um espaço que encanta todo mundo que chega ali. A gente Sim, colocou tecnologia lá dentro, tecnologia de ponta, investiu nisso, mas o nosso grande diferencial são as pessoas que estão ali dentro. E isso é muito importante também para um diferencial competitivo no mercado. Porque qualquer pessoa que pegue um empréstimo no banco pode montar uma estrutura física com tecnologia tão boa quanto ou muito melhor. Isso sim, certamente acontecerá. A grande dificuldade é montar uma equipe tão talentosa como a nossa. E esse sim, talento, de novo, não é só no hard skill, não é só na competência profissional, não é só na entrega técnica. É também nos soft skills, é também no propósito, é também na cultura, é também vestir a camisa. Então, o nosso grande diferencial hoje são as pessoas. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando da nossa funcionária da limpeza, das nossas secretárias, das funcionárias do setor administrativo, de todo o corpo clínico. Todo mundo é igualmente importante, porque se essa engrenagem não rodar, não vai dar certo. Então, acho que sim, sim. fica aí, né? Assim, você falou no início, a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Cerque-se de boas pessoas, monte o seu time. Esse é o primeiro passo para as coisas darem certo. Sim, sem dúvida. E aí a gente trabalha muito essa questão do engajamento das pessoas, realmente entenderem aquilo que a gente está querendo construir para construir juntos. A gente fala lá que é um movimento em prol da saúde. Não é só atender, prestar um atendimento e ponto final. É realmente que as pessoas sejam transformadas e impactadas como usuários e nós também, como a gente também é usuário, mas a gente como trabalhador vivendo ali o dia a dia e trazendo essas pessoas que queiram jogar o nosso jogo e queiram promover isso aí e levem para outros lugares. A gente não quer que se feche ali, esse é outro lance legal. A gente quer construir junto e que as pessoas levem para outros lugares, que aquela cultura de promoção de saúde, de cuidado, de atenção, de inovação, de jogar com o time, que elas levem para o hospital, para outra clínica, para casa, para o grupo de corrida, se é um corredor. Então, que aquilo reverbere além das quatro paredes ali da ProEsport. Isso a gente vive muito e batalha muito, e acho que a gente tem conseguido, de fato, aí, construir isso aí ao longo dos anos, né? Isso aí. E aí é legal, porque aí você tem os alunos, por exemplo, que vão lá. Tem muitos alunos que são
já passaram pela ProEsport, ou porque foram se consultar, ou porque foram conhecer, ou porque seguem na rede social e te perguntam, né? E aí você passa a ser até um dos modelos de gestor, de médico, de referência profissional de como que eles querem ser. E o que que eles veem assim da tecnologia? O que que eles te perguntam? O que que eles acham mais diferente na ProEsport em termos de tecnologia, de maneira, de posicionamento? Cara, eu acho que assim, a grande questão é que a gente tem que estar antenado a essas mudanças todas do mundo, né? Então, assim, eu sempre bato na questão do vivenciar experiências, certo? Sim, E eu acho que é uma coisa que fica muito importante para todo mundo que vai entrar no mercado de trabalho, é que seja lá onde você estiver, você tem que fazer com que as pessoas vivenciem experiências. A tecnologia é uma das formas de inovação, mas existem outras formas muito mais simples de inovar, né? Então é uma coisa que eu tento trazer também para que a gente não fique... É claro que a gente está num mundo extremamente tecnológico, mas para que a gente não fique focado acreditando que aí esteja o diferencial. Por trás das máquinas sempre estarão as pessoas. E se hoje a gente tiver que investir, eu prefiro investir na formação das pessoas que vão operar essas máquinas do que nas máquinas propriamente ditas, né? sim, O que eu sempre tento pegar com eles é o caminho do aprendizado, né? De como buscar essas informações, né? A gente já até entra um pouquinho aí nos soft skills, né? Que a sim. gente tanto fala e que eu acho que é um dos motivos que a gente está aqui para conversar hoje, né? A primeira coisa que eu sempre falo com eles é a necessidade do autodidatismo para buscarem conhecimento e não diploma. Eu gosto muito de dar um exemplo meu. Eu tinha no meu currículo um diploma de datilografia, de um curso que eu fiz há muitos anos atrás. Eu não preciso desse diploma. Eu preciso hoje do conhecimento em digitação para que isso facilite a minha vida. Ninguém está Sim, preocupado se eu tenho esse diploma, mas eu preciso saber digitar. E o que que acontece? Hoje a gente tem um problema, na verdade, uma solução e um problema ao mesmo tempo, né? Se a gente pegar a quantidade de informação que existe no mundo, né? Assim, a cada 2 dias existe mais informação sendo lançada do que toda a informação na história da humanidade até o ano de 2013. Então, a quantidade de informação que existe é absurda. E talvez uma das grandes dificuldades seja de onde eu busco a minha informação. Porque muito do que é necessário hoje para o mercado de trabalho não é dito nos cursos. Não é dito nos cursos de graduação e nem nos cursos de pós-graduação. Né? Por quê? Porque sim, muitas dessas habilidades que são requeridas, não existe referência bibliográfica sobre isso. Você não vai ter um sim, curso de pós-graduação autorizado pelo MEC que ensine a pessoa a se inserir no mercado de trabalho, porque isso tudo é muito novo. Cadê a referência? sim. Certo? Então as pessoas têm que buscar essa informação, elas têm que ser autodidatas, e aí o que eu sempre digo é, para buscar informação, ó, o Petro está até escrevendo aqui, ó, curadoria, elejam seus curadores. Quem são Sim, as suas referências? Né? Nós, na medicina, a gente tem uma referência muito forte em assuntos técnicos, que é o PubMed, uma base de dados. Mas se a gente vai sim, estudar gestão econômica, quem são os nossos curadores? Aonde estão as informações que eu preciso buscar? Se eu quero ouvir ou ler alguma coisa sobre sociedade, se eu vou buscar um cientista social, um filósofo, quem são as pessoas que vão me dar essa informação? Ou eu vou continuar me informando aí pelo UOL, né? Eu vou continuar sim. replicando informação Fake news. inadequada. Sim, Exatamente. sim, Então, eu acho que essa é a grande questão. Ser autodidata, eleger suas fontes, para você saber onde buscar essa informação. Busque nas suas fontes a pele em jogo, né? O skin in the game. Como que a gente vai falar aqui sobre gestão se a gente não tivesse envolvido no processo de nunca fui gestão? gestor. Como que eu vou falar de gestão de pessoas se eu não faço isso? Né? Então, é importante que a gente tenha esse crivo, essa visão muito técnica sobre onde buscar a informação para que eu possa ter esse crescimento pessoal e profissional. Acho que a grande questão começa por aí. Essa é a primeira habilidade, desenvolver o autodidatismo. Sim. E disciplina. Tem que ter disciplina para ser, o Romo falou, ser um autodidata implacável. Ou seja, você faz e faz e faz e faz e aprende, 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 ensina, aprende mais, desaprende, aprende de novo e assim você vai. Tem até aquela frasezinha que eu não posso dizer aqui sobre disciplina, né? Motivação e disciplina. Onde falo assim, é outra palavra, mas eu vou traduzir para dane-se a motivação. Porque hoje está todo mundo buscando motivação, 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 e no dia que a motivação não aparece, você não faz nada. O que você Sim, tem que ter é disciplina. Se você sim, vai acordar para estudar
5 da manhã ou vai acordar para fazer o seu treino de corrida às 5 da manhã, você tem que fazer porque você é disciplinado. Se a motivação vier, maravilhoso. Se ela não vier, levante e faça o seu trabalho assim mesmo. Ponto final. Sim. Disciplina é isso. E aí o Bernardinho fala, tem um livro que ele já citou aqui na live, sempre fala que é o Arrume a Sua Cama, que é para ensinar uma criança a disciplina desde cedo. A criança tem que arrumar a cama dela todo dia para criar a disciplina de ter hábitos, ter rotinas e tudo. E sobre autodidatismo é uma coisa muito interessante. Acho que nunca o marketing já teve booms ao longo da história, teve momentos de propagandas épicas. A gente viu muito isso de Coca-Cola, de grandes empresas. Em algum momento, o marketing se perdeu, né? E agora nunca se... De novo, a gente está falando pra caramba de marketing, de investimento, de branding, de marca pessoal. Todo mundo hoje se desenvolvendo pessoalmente, criando uma logo pessoal, criando um Instagram onde você possa desenvolver a sua marca. E aí, cara, você vai ver as faculdades, ficam lá 4 anos. Então, um cara que está no terceiro, quarto ano de marketing, ele está estudando um assunto de um professor que estudou 10 anos atrás. E está estudando temas que não são mais pertinentes. Então, se o aluno não perceber, e a gente também, que a gente é um eterno aprendiz, né? Se a gente que lido com marketing não for buscar na fonte do que está sendo produzido hoje, eu vou ler livros de 10, 15 anos atrás que já não tem mais o contexto atual. E aí é uma grande dificuldade, por exemplo, no marketing, na hora que você fala de dados, do growth hacking e outros termos aí, para você trabalhar bem feito o marketing, os dados, o gerenciamento, os investimentos, quem que vai ensinar isso? Ninguém tem doutorado em growth hacking, que é uma coisa que um cara que trabalha com marketing hoje tem que saber o que é. E tem que ter alguém para fazer bem feito, tem que ter alguém que faça. Fazer uma gestão de anúncios. Hoje é uma profissão, gestor de anúncios. E, cara, isso não tinha 10 anos atrás. O Facebook tem pouco. Tem quanto tempo o Facebook? Quanto tempo que o Facebook trabalha de maneira tão enfática os anúncios? Então você não vai aprender esse livro nenhum. Você vai aprender sendo autodidata, achando o cara que está desenvolvendo isso agora, não é atrás. Então, ter realmente essa capacidade e a curadoria, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro aí com informações e tudo, e tem que trazer a tecnologia. Não tem como não ter tecnologia na nossa vida aí, de qualquer aspecto que a gente trabalhe, de saúde, de empreendimentos, de qualquer coisa, para a saúde própria. E aí, até falando de saúde, cara, eu queria até, já pulando um pouquinho, eu queria falar uma coisa que é legal, assim, tem muito aluno aqui. Eu acho que os alunos que estão na faculdade hoje ainda têm uma oportunidade muito grande, que é fazer a virada da chave para a necessidade da digitalização e desses conhecimentos espontâneos que não vêm só da faculdade ou da academia e incorporar a sua formação. Ou seja, eles vão ter a oportunidade de aprender com os professores, com os livros, mas ao mesmo tempo já tem que aprender e se desenvolver em paralelo, sendo autodidatas, buscando conhecimentos que vão somar para a formação. Porque talvez a faculdade demore algum tempo a entender e incorporar essa necessidade de conhecimento. Claro que a gente já tem novas faculdades, novos modelos surgindo, mas até que isso vire uma regra e algo muito grande, ainda vai demorar muito tempo. E a gente que está na área da saúde, na medicina, a telemedicina veio para ficar. E tem uma série de exemplos aí para mostrar a eficiência do uso de tecnologia, a incorporação ao cuidado, claro que mantendo todos os cuidados, a parte humana que nunca vai se perder. Essa é uma pergunta que chegou para mim. O robô vai substituir o homem? Não, mas ele vai facilitar muito o nosso trabalho. Então, a inteligência artificial, a internet das coisas, tem uma série de desenvolvimentos que vão facilitar o nosso trabalho. É humanamente impossível a gente trabalhar todos os dados que existem em saúde, por exemplo. Mas se a gente for falar sobre estudos populacionais, imagina se não tivesse computador para a gente trabalhar todos os dados de Covid que saem diariamente no Brasil. Se não tivesse como tabular isso aí por computação, não teria como gerar tantos dados que viram todo dia, ter dados mundiais, comparar dados China, Itália, Brasil, Juiz de Fora, São Paulo. A gente tem que saber usar isso aí e jogar no nosso favor. Né?
É isso aí. Não dá para virar as costas para a tecnologia, né? Ela vem, ela já está incorporada no nosso dia a dia. Quando a gente fala em era digital na medicina, a gente não está se restringindo de maneira nenhuma a teleconsultas, né? Tem muita gente achando que já está vivendo o mundo digital porque está fazendo uma consulta online. Não é isso. É algo muito maior. E a gente tem que estar com essa mente aberta. Eu participei, cara, em 2010, se não me engano, de uma mesa redonda sobre cirurgia robótica. Veio um cirurgião do Sírio para falar, eu estava na organização ali do evento, presidi a mesa, e aí, enquanto ele falava, na época existiam 4 robôs para cirurgia no país. E eu falei, bom, eu moro em Juiz de Fora, cidade do interior de Minas, Zona da Mata, possivelmente eu jamais terei acesso a isso. Mas vou me informar e vou ver do que se trata, né? Muito bem, depois de 10 anos, são mais de 100 robôs. A gente tem diversas instituições públicas com robô. E eu tenho certeza que em breve nós teremos a cirurgia robótica disponível na nossa cidade. Ela já está disponível para os nossos pacientes, né? A gente pode hoje operar um paciente nosso fora por robô, levar ele para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Belo Horizonte. Então, virar as costas para esse tipo de tecnologia é andar na contramão do caminho natural da sociedade, né? Eu acho que aí, assim, é a questão da mente aberta. Qual que é o grande problema? A nossa geração foi formada, foi doutrinada a ter mente fechada para novidades, né? Princípios muito dogmáticos dentro da medicina, falando da medicina, que é a nossa área, e a gente já começa a quebrar um pouco esses paradigmas e a gente agora encontra uma juventude que está completamente aberta para isso. Né? Esse lance da mentalidade aberta, esses dias a gente discutia sobre uma aula que a gente assistiu, né? Que eu achei fantástica. Uma aula de um professor de 57 anos de idade, é um grande empresário do ramo da construção civil no país. Ele é gerente do departamento de marketing, né, dessa empresa de construção civil. Exato. E o que ele fez? Quais foram os cursos que ele fez recentemente? Ele fez um curso sobre masculinidade tóxica e outro sobre comunicação não violenta. Então, olha só, o que a gente precisa? A gente precisa ter a mente aberta para saber quais são as necessidades que a gente precisa adquirir para conviver com essa sociedade da maneira como ela é. Então, quando você imagina alguém que já viveu toda uma vida profissional, extremamente bem colocado e bem competente, e aí ele faz também uma disrupção da sua própria vida, do seu próprio conhecimento, abrindo horizontes para aprender a lidar melhor com a geração que está aí. Por quê? Porque os empregados da firma dele, ou os compradores do produto que ele vende, tem 20 anos de idade, tem 30 anos de idade, tem uma outra forma de pensar. Então, mentalidade aberta é uma outra característica extremamente importante nesse sentido. E é legal, né? Porque ele traz muito. Essa aula foi sensacional. Acho até que está disponível. A gente pode até deixar o link aí, quem quiser. A gente vê se tiver disponível, vale muito a pena ver. E aí ele fala sobre como que ele teve essa necessidade para conseguir transpor o marketing e atualizar o trabalho de marketing que ele faz, de acordo com o que existe hoje, com as novas tecnologias, com as novas pessoas, mas também com a maneira de lidar com as novas gerações. Porque ele começou a ter, ele dá aula, então ele começou a se deparar com os alunos na sala de aula, o questionando de uma maneira diferente da maneira que ele ensinava. E tendo que lidar com colaboradores e as pessoas da equipe dele, não mais com aquela forma autoritária de chefe, não mais com aquela hierarquização, e sim com pessoas que questionam o valor, o propósito, o que ele está entregando, como que ele trabalha, como que ele se relaciona. E aí ele falou uma frase que é sensacional, que é as pessoas, as novas gerações, e talvez até esse despertar hoje do coronavírus, que é a busca por propósito, por significado em tudo. E ele fala que a gente não vive, as novas gerações não vivem mais pelo follow the money, né? Não é seguir o dinheiro, sim follow the meaning, ou seja, o propósito, é o porquê das coisas. E isso é sensacional. E a gente começar a entender isso aí, e ele é um cara, que eu falo, 57 anos, então a gente vê aí José Maia e outros tantos atores que apareceram recentemente com relacionamentos difíceis entre homem e mulher por conta da masculinidade, que é natural para uma geração. E esse cara está se reinventando, estudando coisas que ele viu que eram necessárias. Para quê? Para que ele continue a liderar a equipe, a ser um exemplo para a equipe e melhorando o seu trabalho e atingindo os resultados comerciais, resultados de marketing da empresa a qual ele trabalha. E alinhando todo mundo nesse propósito, nessa cultura e respeitando todos, né? Coisa que tá tão louca assim nesses dias aí, né? Sim. Agora você falou um pouquinho de... Pode falar.
Não, teve Você falou um alguém que... pouquinho. Vai, você. Cara, é o seguinte, você falou da telemedicina, e aí eu queria só falar, porque a gente ouve muito grupo de médico, a gente é meio cabeça fechada, né? Acho que a gente menos um pouquinho, torço para que sim. Mas eu estou fazendo um curso de medicina de cursos digitais em saúde, está sendo super legal. A coisa que eles mais falam todo dia, a teleconsulta é a commodity, já é nova commodity. Por quê? Todo dia você chega ali numa plataforma ensinando, faça teleconsulta, teleconsulta, teleconsulta. Isso já é normal e isso não é difícil de fazer. Mas os desdobramentos da tecnologia em saúde, para telemonitoramento, telediagnóstico, para teleeducação, é que são realmente os diferenciais. E aí você está só dois exemplos aqui. Aqui no Brasil já tem 2 aplicativos para acompanhamento de pacientes de câncer. Vou até dar um nome que é legal. Um chama WeCancer, mas é nacional, e o outro chama TUMI, T-U-M-M-I. E os dois fazem o quê? É monitoramento remoto. O paciente entra no celular e ele anota lá como é que ele está naquele dia em termos de dor, desconforto, se ele passou mal. E aí ele associa, por exemplo, que dia que ele fez uma quimioterapia, qual medicamento que ele está fazendo, se ele fez uma cirurgia recente. E no próprio aplicativo já vai gerando alguns feedbacks para o paciente e fala até uma orientação. Você devia procurar o seu médico, você tem que marcar uma nova consulta. E gera lembretes também. Esse paciente está sendo monitorado digitalmente, mas com intervenções, ou seja, isso é a tecnologia inserida e melhorando a saúde dos pacientes, melhorando o atendimento médico e o resultado de saúde global para os planos de saúde, etc. Existe um outro que é da cardiologia. A cardiologia tem coisas sensacionais acontecendo. Para quem não sabe, Apple Watch, por exemplo, nos Estados Unidos já consegue, tem alguns modelos já fazem eletrocardiograma. Então você consegue fazer um eletro no Apple Watch, mandar para o seu médico e captar aquilo ali. Frequência cardíaca, isso aí já é banal. Qualquer relógio, smartwatch já faz isso. Frequência cardíaca, horas de sono, como que isso interfere no seu dia a dia. Então você já gera esses dados. Existe uma empresa aqui no Brasil que chama ECG Now, que também já faz isso. É um aplicativo, tem um relógio, capta o elétron, capta a frequência, gera esses dados e o médico pode acessar de onde for e ter esse acompanhamento em tempo integral, ou seja, 24/7, né? Que é 24 horas, 7 dias por semana. Isso é um exemplo de tecnologia que já está acontecendo, não é algo que vai acontecer. A gente só está sendo mais apresentado a essas coisas. E isso vai fazer muita diferença. E como isso existem outras, diversas aí, em neurologia, em psicologia, em psiquiatria. O Hélio mesmo tem um aparelho já de monitoramento cerebral lá que ele usa para modulação cerebral, que é bem legal também, no dia a dia dentro da clínica. Então, assim, a gente abrir a cabeça, buscar essas coisas. Ninguém me ensinou isso. Eu sou ortopedista e, de repente, eu fui ver que tem uma série de coisas de câncer, de cardiologia sendo desenvolvidas e que são super aplicáveis, que fazem muito legal. E aí a Maria Augusta até comentou aqui que dado é o novo petróleo. E com certeza é. Mas 2 detalhes. O dado que não vira informação e conhecimento não serve para nada. São só números. E segundo, que em cima de dados, já tem gente falando que o futuro da saúde passa pelos grandes detentores de dados. Google, Apple e Amazon. Porque tem dados o tempo inteiro de todo mundo. E aí você até citou aquele exemplo da geladeira que vai chegar lá e vai virar um commodity, né? Para as pessoas interagirem com a geladeira, o que tem na geladeira, perfil das coisas, o que você tem necessidade de comprar ou não. Que é super legal também. Tá até a Ina falando aqui de games de obesidade. Mas a geladeira que vai medir quanto você tem de calorias, se você tem precisando comprar mais salada, mais produtos perecíveis, e etc. A partir de leitor de código de barra. Tem muita coisa super interessante e que vai mudar a maneira como que a gente faz e cuida da nossa saúde, do dia a dia também. Ô Samuel, só mudando um pouco de assunto, teve alguém que colocou aqui pedindo para a gente falar de gestão do tempo. Eu acho um assunto extremamente importante, né? Aí Sim. peço a sua ajuda, que eu sei que você é um especialista nisso. Você me indicou o Christian Barbosa, autor de vários livros, dentre eles A Tríade do Tempo, né? Então fica aí a recomendação de leitura sobre gestão do tempo.
E esses dias eu estava ouvindo uma aula que eu achei extremamente interessante, que tem muito a ver com gestão do tempo, né? Que pessoas bem-sucedidas dizem não a 72% das propostas que recebem. Então, uma coisa que é muito importante, e aí eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, é tanta informação, é tanta possibilidade, é tanto curso aparecendo, e a gente vai nessa necessidade o tempo todo de adquirir informação, de se engajar em vários, se manter muito ocupado, mas muito pouco engajado nas coisas. Então, a primeira coisa Sim, também para o crescimento profissional é saber para o que dizer sim, para o que dizer não. Não é isso? sim. O Christian tem uma estratégia lá muito interessante, né, que já é bem difundida sobre a classificação das suas tarefas em importantes e urgentes, né? Então, Sim, entender que as tarefas que não são importantes e não são urgentes não devem ser feitas. Tem coisa na nossa vida que a gente simplesmente não deve fazer. E sim. aquelas coisas que não são importantes e são urgentes, talvez devam ser delegadas. Aí tem muito a ver com uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, que é trabalhar em equipe e confiar nas pessoas, não é isso? Sim. Ser centralizador e acreditar. Aquela história de você quer bem feito, faça você mesmo, não é bem Não. assim. Se você quer bem feito, tem uma equipe aonde alguém possa fazer bem feito. Eu Sim. acho que é essa a questão. Alguém faz bem feito. Não tem que ser você fazendo tudo o tempo todo, né? Então, a gente Sim. tem que desenvolver uma equipe com habilidades para que eu possa confiar nessa equipe e saber que tem Uhum. tarefas que eu devo fazer e tem tarefas que eu devo delegar. Isso é fundamental, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente consegue, aos poucos, ir entendendo, desenvolvendo, né? Então, o Sim. Márcio até ajudando aí, falando que quem falou isso foi o Warren Buffett, o maior investidor da história, né, da humanidade. Sim. E uma coisa que... Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre gestão do tempo? Você que... Não, sim, sim. Cara, é legal demais. Primeiro, que tempo é prioridade, né? A gente tem que criar uma rotina e realmente respeitar aquela rotina. Então, eu sou um cara assim, eu gosto de ler, eu leio um monte de coisa ao mesmo tempo, eu vejo um monte de aula ao mesmo tempo. Mas eu sei quais são as tarefas que eu tenho que fazer, que são primordiais, são as mais importantes, e os prazos, respeitar prazos também. Eu vou até desenhar isso aí para a galera que é legal, às vezes, até da gente entender um pouquinho, né, o que, que é importante e urgente, né? Porque é um lance legal. O outro é aquilo, né? O princípio de Pareto não é uma conta definitiva, mas é interessante de entender que cerca de 80% das coisas que a gente conquista, a gente gasta 20% do tempo fazendo. Então a gente tem que entender quais são esses 20% das coisas mais importantes que nos dão 80% dos resultados. Para que a gente seja realmente mais efetivo na hora que a gente está diante daqueles 20%. Aqueles outros 80% a gente acaba se perdendo, procrastinando, é o tempo da rede social, que faz parte, mas a gente tem que realmente mapear quais são as atividades mais importantes que nos trazem os resultados que a gente espera e que não podem ser deixadas para depois. Você já ouviu uma coisa legal também sobre... A menina falando sobre gestão de tempo. E ela falava assim, se você tem muitas tarefas, de repente aparece uma coisa para você fazer, o que ela faz? Cara, eu levo 1 minuto para fazer, eu faço. Para quê? Para tirar aquilo do HD. Cara, fiz, Exatamente. é simples, é rápido. Cheque. Cheque. Esqueceu, aquilo não ocupa, não gasta a sua energia, tá resolvido. Ah, não, vou gastar 15 minutos, eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Peraí. É importante? É urgente? Opa, tá aqui na minha lista para eu fazer na sequência. Não, não é importante, não é urgente? Cara, tá fora, não preciso fazer isso. Eu vou fazer a hora que eu quiser, a hora que der tempo, se der tempo. Ou talvez eu vou Não rever a vai fazer. importância. Mas provavelmente não faz diferença. É muito legal, assim, eu já fiz muito, eu já tive muito post-it na minha casa. Eu tinha um quadro gigante lá do importante e urgente. E eu vi muita coisa e eu aprendi muito a lidar com isso aí. Só para quem nunca entendeu, eu sou péssimo de desenho, apesar de achar que eu sou ótimo. Mas está aqui, né? O que é importante e o que é urgente. E você classifica. Ah, você tem uma tarefa que é muito importante, é urgente, ela está aqui. Essa aqui você tem que fazer. Ah, não, ela não é importante. A importância dela aqui é um. Ela é urgente, não? Ela é um de urgência. Cara, isso aqui você não precisa fazer. Então, Sobe um pouquinho mais rápido. Isso. aí, deu para ver? Aí, isso. Então é isso, ó, importante e urgente. O que cair aqui em importante e urgente é para fazer. O que está aqui embaixo, cara, deixa para depois, faz o que você não quiser. Não vai fazer diferença.
E é treino. Isso é começar a entender, a estratificar a importância das coisas e fazer, porque vai fazer diferença. Outra coisa que a gente não pode deixar de fazer um pouquinho de gestão financeira, o Márcio até passou aqui, né? Eu particularmente sempre tive uma preocupação muito grande com a minha vida financeira, com a aposentadoria. É uma coisa que desde que eu comecei a trabalhar, eu sou 100% autônomo, então eu penso muito como que eu vou um dia poder parar de trabalhar ou trabalhar menos, porque isso é um objetivo de vida que a gente tem que ter de usufruir das coisas, não só na velhice, mas desde agora também. Mas o que você ensina de gestão financeira? O que você fala para os alunos lá? Cara, legal. A gestão financeira para a gente tentar buscar uma coisa que é não precisar trabalhar. Não é fazer o que quer da vida. É não precisar fazer aquilo que você não quer. Com qual objetivo? Escolher trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você desempenha melhor e, consequentemente, seu trabalho te render satisfação e ser importante para as pessoas. Né? Eu cito alguns exemplos de pessoas que às vezes estão ali, passam a vida inteira fazendo uma tarefa que não gostam, e isso na nossa área a gente infelizmente enxerga muito, fazem aquilo mal feito e o reflexo disso é enorme para a sua vida pessoal e para todo mundo que está sendo atendido. E o que é legal, cara? É legal porque é o seguinte, eu não tive educação financeira, né? Eu não aprendi sobre isso. Eu tive uma preocupação que veio dos meus pais com essa questão da aposentadoria, só que olha só que interessante, Samuel. Quando, na verdade, meu pai, não eu, começou a contribuir com a Previdência Social para mim, eu tinha uma perspectiva naquela época de que daqui a 5 anos eu me aposentaria. 5 anos. Uhum. Com 20 salários mínimos. Agora, nas regras atuais, eu vou me aposentar daqui a 23 anos com 1/4 daquilo que era a proposta que existia antes. Então, assim, independente de quem esteja no governo, é pouco provável que a gente tenha na nossa aposentadoria uma fonte confiável de tranquilidade financeira. É isso que o Márcio falou, não é trabalhar para ganhar dinheiro, é fazer o dinheiro trabalhar para você. E quanto mais cedo se começa, melhores são os resultados. Então, assim, eu ensino uma coisa que é muito tranquila para os meninos. É diferenciar o que é um ativo, o que é um passivo. Eu sempre brinco com eles que o nosso modelo de sucesso da nossa sociedade vem muito baseado na posse de bens, né? Nos bens passivos, né? Ter uma casa, ter um carro, e aí a gente faz umas contas do quanto que isso custa, né? Enfim, nada contra, eu acho que as pessoas têm o direito e devem ter seu carro, sua casa, mas assim, a gente foca o objetivo da nossa vida nisso, e eu ensino para eles o que são os bens ativos, aqueles bens nos quais a gente coloca o nosso dinheiro e esse dinheiro retorna para a gente de uma forma potencializada, de forma que a gente possa cada vez mais ganhar trabalhando menos, porque o nosso dinheiro passa a girar para a gente, né? E isso começa a dar tranquilidade no trabalho. Isso me faz poder escolher aonde eu quero estar e fazer o que eu faço com prazer. Né? Então, obviamente, não é o objetivo da aula, eu nem teria competência para isso, mas a gente fala um pouco sobre o que é um investimento financeiro, enfim, só para que eu acho que essa curiosidade ela tem que ser despertada. Deveria ser despertada na infância, né? E as escolas hoje estão propondo esse tipo de ensino. Mas lá no aluno, com 20 anos de idade, isso já tem que ser despertado. E se ele conseguir poupar R$ 50 por mês e investir, isso já vai fazer uma diferença enorme no futuro dele. Até porque vai criar nele a cultura do investimento, que é mais importante, né? Ele vai perpetuar com essa informação para a vida inteira. Então é um tópico que eu gosto sempre de comentar com eles também. Sim, e é legal porque a gente da saúde vive muito com uma vida de autônomo. Então a gente tem que ter realmente esse planejamento. A gente tem que entender que a gente vai viver muito, que a expectativa de vida é mais alta. Então aquela coisa de achar que vai aposentar aos 60 não é verdade, porque você vai chegar aos 60. Quem que se cuidar, né, desde hoje, com a saúde, vai chegar com uma boa saúde, com uma boa vitalidade, com a cabeça a 100%, cognitivamente bem. Então, a gente tem que realmente trabalhar para isso. E entender até onde, não é só guardar dinheiro, não é ficar milionário, é entender o que tem valor para a vida do dia a dia. Que talvez seja até alguns dos aprendizados que a gente está tendo agora com o corona. Então, ficar em casa, ficar com a família, o prazer de estar com seus amigos, de poder estar com as pessoas, isso tem muito valor. Então, o poder viver bem no futuro passa por isso também, de ter tempo para usufruir dessas coisas que você conquista que de fato tem valor. Né? Sim. E, de novo, é aquilo que a gente falou no começo, sobre ser um autodidata. Cara, hoje, se você quiser, você vai abrir
o Gustavo Cerbasi, diversos investidores e professores de economia, o Ricardo Amorim, cara, tem uma série aí de Exato. bons curadores, boas pessoas para você aprender gratuitamente sobre conceitos básicos de economia. Claro, não, eu quero ser um investidor na bolsa. Cara, aí você vai fazer um curso para ser investidor na bolsa, fazer trade-off, etc. Home broker. Agora não, para você entender quais são os princípios básicos de economia, cara, de maneira autodidata, fácil, gratuita, é só começar, é só querer. E tem que querer, porque é importantíssimo e a conta chega um dia, né? Pelo Sim, menos até nesse momento de coronavírus, aí todo mundo teve a renda super impactada. Quem tem uma vida um pouco mais organizada está conseguindo talvez passar com um pouco menos de intranquilidade nesse momento, né? E a gente ensinar, fazer diferente do que as gerações passadas que não falavam de dinheiro, falavam que dinheiro é sujo, etc. Como que tem essas crenças aí sobre dinheiro? E hoje não, a gente vê realmente o valor e ensinar para os filhos, né? exato. Isso aí. E para os alunos, que é o que você faz ali, né? Sim, sim. Claro. O... Você está falando sobre essas coisas aí, Samuel, uma coisa que assim, daqui a pouquinho a gente vai chegar aqui ao fim, e que eu acho que a gente não pode deixar de falar quando a gente está falando de habilidades profissionais, que são duas coisas que andam muito juntas. E eu acho que tem muito a ver com a nossa proposta e a gente não poderia terminar sem falar sobre isso. Aprender a trabalhar em equipe. Tá, e a gente está falando muito aqui da medicina, óbvio, isso se encaixa em Nós todas somos as áreas, médicos, né? mas médico tradicionalmente não sabia ou não sabe trabalhar bem em equipe. Eu acho que a nossa geração já começa a mudar isso um pouco. A gente observa que o trabalho verdadeiramente em equipe, nessa interdisciplinaridade, ela não é fácil para ninguém, mas é importantíssimo que a gente aprenda a desenvolver isso, né? As responsabilidades não podem estar depositadas em um único profissional, elas têm que ser divididas e, de novo, não joga fácil, cada um faz o que sabe fazer de melhor. Né? Então, dentro da saúde, a gente tem aquilo que o enfermeiro é extremamente competente, aquilo que o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, por aí vai, não vou citar todos, sabem fazer, educador físico. Então, a gente tem que dividir, entender um pouco da área de cada um para saber conversar, para saber opinar, para saber discutir, mas respeitar essa interdisciplinaridade que é importantíssimo. E muito paralelo a isso, o desenvolvimento de liderança, né, Samuel? Eu converso isso muito com os alunos também, sem querer ser piegas com essa palavra liderança, mas eu dou alguns exemplos para eles, né, do que é você fazer um plantão, ou do que é você atender numa clínica, ou do que é você fazer parte de uma equipe cirúrgica onde você tem um chefe e onde você tem um líder, né? Então, é aprender a, de fato, motivar as pessoas, assumir responsabilidades, dividir tarefas e confiar, estar junto com todo mundo, né? Liderando de fato uma equipe, isso é importantíssimo. Essa talvez seja uma das habilidades que seja mais importante de serem desenvolvidas, e isso serve para qualquer área, a qualquer momento, porque a gente precisa de líderes e não de chefes, né? Esse modelo tradicional do eu mando, você obedece, acabou a reunião, pode sair da minha sala, pelo amor de Deus, né? Isso não pode mais existir. Então é muito legal ter líderes que motivam toda a equipe em qualquer ambiente de trabalho que você se encontre. E aquilo, o líder não é o que você falou, não é o que manda, não é o chefe, é sim aquele que motiva ao que dá o exemplo. Os Principalmente que pontos, dá o exemplo, né? dá o exemplo. O exemplo arrasta, não é isso? Do exemplo arrasta. Exatamente. Cara, a gente já está no finalzinho aqui. Uma coisa que eu queria falar rapidinho sobre essa questão do generalista, né? Acho que para a gente começar a fechar, que realmente acho que não está na hora de dar uma última palavra, você também, mas é para a gente ter realmente essa capacidade de ter conhecimentos diversos. A medicina está mudando, a saúde está mudando, a gente vai passar muito provavelmente por uma atuação cada vez mais preventiva, e com isso aqueles profissionais que mais generalistas vão ter o seu espaço. Então, a medicina de família tem uma chance de crescer, a clínica médica também, a geriatria, essas especialidades têm muito para crescer, porque são as que fazem as principais intervenções preventivas. Mas eu como ortopedista, tenho que ter esse olhar preventivo também. Mas, ao mesmo tempo, voltando àquilo, tem que ter aquele olhar global, um pouquinho de gestão, um pouquinho de marketing, um pouquinho de liderança, um pouquinho de soft skills, um pouquinho de conhecimento, autoconhecimento. Então, tudo isso é o que vai formar realmente
o profissional da era pós-digital e trazendo aí essas habilidades todas que a gente está falando. E aquilo, e foca no joga fácil, desenvolve aquilo que você tem de melhor, né? Então E eu acho que assim, e só lembrar, Samuel, que nada disso vai acontecer se isso não obedecer ao seu propósito. Não adianta a gente mascarar uma situação que não existe, né? Então as pessoas têm que colocar verdade naquilo que fazem. A gente está numa época de economia colaborativa, de um crescimento sustentável, de preocupações sociais. Então, nenhum negócio, nenhum empreendimento, nenhuma carreira vai prosperar se por trás de tudo que você faz não houver um engajamento social verdadeiro, né? Porque é assim que o mundo vai viver. A gente vive num mundo absolutamente colaborativo. Ninguém pode mais fazer por si só, né? As pessoas têm que fazer por algo que é muito maior, né? Tem que ter outros interesses que não seja os ganhar dinheiro e crescer, né? Então eu acho que isso é importantíssimo. E de novo, eu já falei sobre isso, mas eu hoje como gestor de pessoas, eu não poderia deixar de acabar aqui sem frisar de novo a importância de valorizar as pessoas, né? De valorizar o ser humano. Eu acho que essa era está mostrando para a gente como a tecnologia é importante, mas eu acho que o que as pessoas mais estão sentindo falta é do abraço, o que elas estão mais sentindo falta é de um sorriso. A gente não vê mais ninguém sorrindo porque esse sorriso está debaixo de máscara e é isso que está fazendo falta, né? Então valorizem as pessoas que estão do seu lado, valorizem os profissionais que estão juntos, para que todo mundo possa crescer junto. Eu acho que assim, esse é um grande caminho. E lá no futuro, quando você estiver no mercado de trabalho, não se esqueça disso, valorize todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E quando você for conversar com qualquer pessoa, parta desse princípio, que daquela conversa, por mais humilde que a pessoa seja, por mais simples que ela seja, você tem alguma coisa a aprender. E se você, em todas as conversas da sua vida, tiver essa mentalidade, você vai ver como que você vai crescer. Se não tem como, né, o crescimento não ser exponencial, porque você vai estar aprendendo o tempo todo com todo mundo que te cerca. sim, com certeza. Cara, a gente vê esses caras aí geniais, todos convivem com uma série de pessoas. Tem um cara que eu adoro, que é o Maurício Benvenuti, lá da Start, mora no Vale do Silício. Ele fala que ele adora, toda semana ele tem alguns dias da semana que ele tira para tomar café com pessoas que ele não conhece. Para quê? Para ouvir histórias, para trocar ideias com pessoas que ele não imagina e como que ele cresce e aprende sobre isso. E o que você falou, as empresas e as pessoas têm que ser reais. E aí a gente está sobre cursos de gestão, cursos de marketing, mas sempre tem que ter um rosto e pessoas verdadeiras por trás e que realmente expressem a verdade e a cultura e o propósito por trás daquela empresa, por trás daquela pessoa. E não só uma foto bonita que aparece para todo mundo ficar curtindo por aí, né? Tem que ter verdade em tudo que você faz, cara. Senão nenhuma ação vai para frente, né? Vai ficar transparente para todo mundo que aquele não é você. Isso. E se as pessoas não enxergarem verdade na sua proposta, elas não vão aderir a isso. Então, eu acho que assim, a gente tenta viver isso o tempo todo, né? Ser verdadeiro e ser coerente com os nossos conceitos, né? Eu acho que basicamente é isso. É isso aí. E isso faz muita diferença no mercado de trabalho. Isso não é um papo de autoajuda ou crescimento pessoal. Não, isso é mercado de trabalho. E a gente observa cada vez mais isso. É isso aí. É um recado, né? Para a galera acreditar nisso que a gente falou. Troquem com a gente não está aqui para ensinar ninguém, a gente está trocando muito do que a gente aprendeu, aprendendo um com o outro, e que todo mundo traga e ensine para a gente também. A gente está sempre aberto aí a crescer e aprender. Marcão, obrigadão. Está na hora da gente acabar aqui. Uma boa noite. Obrigado a você. Foi um prazer poder bater papo contigo. A gente quase nunca tem tempo de conversar por uma hora, né? A gente sempre troca informação rápido, está sempre correndo. Então, assim, ter uma hora para bater papo contigo é um prazer. Foi muito bom estar aqui. Até qualquer dia desses. Com certeza, o prazer é meu. Galera, aí, quinta-feira estaremos de volta. Quinta-feira nós vamos falar sobre autoestima, cuidado e beleza com a Priscila, que é psicologista lá na ProEsporte, e com a Estefânia. Valeu, pessoal. Acho que eu acabei.